Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou deixar para vocês um vídeo sobre os principais contos de Machado de Assis. Então aqui é um resumo ilustrado, tá? Com alguns esquemas e na verdade um pouco de contação de histórias, certo? Bom, aqui os contos que eu vou trabalhar com vocês, certo? Nesta ordem aqui. E nós começamos com a causa secreta. Muito bem. O que esse conto de Machado de Assis aborda? A causa secreta, na verdade, nada mais é do que uma curiosidade, uma observação e um comportamento. Então, nós temos aqui como personagem principal o nosso querido Fortunato, desculpa, que se torna amigo íntimo de Garcia. Ambos abrem um hospital. O Fortunato é um homem misterioso, ele tem uma dedicação extrema aos pacientes dele, principalmente os que estão em casos de pior estado, certo? E ele se entrega de corpo e alma para esses que estão em sofrimento, mas ele se torna indiferente aos demais, inclusive para a esposa, a qual ele não dá bola nenhuma, não dá a mínima para a esposa, certo? Garcia, então, ele sente curiosidade por essa pessoa que se doa tanto aos desconhecidos e ele passa a observar o comportamento de Fortunato. E ele fica intrigado com essa dualidade, com esse paradoxo que o Fortunato tem de ser tão bom para alguns, aqueles que estão em sofrimento, mas ao mesmo tempo tão frio e indiferente para as demais pessoas, inclusive para a esposa. Muito bem. Um belo dia, Garcia entra na sala de Fortunato e vê que ele está torturando um rato. Torturando, né? Puxando as patinhas, queimando com isqueiro. E aí ele não questiona, mas o Fortunato diz para ele o seguinte: nem raiva, nem ódio, tão somente um vasto prazer. E neste momento Garcia descobre a causa secreta deste comportamento de Fortunato. Então, na verdade, ele sente um vasto prazer nesta tortura, né? A esposa de Fortunato vem adoecer, definha, sofre e morre, sempre assistida pelo marido, que em nenhum momento derrama uma lágrima sequer por ela. Então, a nossa causa secreta está nisto, nem raiva nem ódio, tão somente um vasto prazer. Muito bem? Nosso próximo conto, então, o enfermeiro. Bom, o enfermeiro eu fiz em forma de esqueminha para vocês, porque na verdade nós temos dois personagens, o Procópio, que é um homem de 42 anos, que estuda teologia e que foi contratado como enfermeiro de um coronel. Muito bem, ele vai trabalhar na casa deste coronel e a partir da segunda semana, a partir do 8º dia, começam os xingamentos, as agressões físicas e as humilhações por parte do coronel, né? Até o momento em que este coronel dá uma bengalada em Procópio. Procópio decide ir embora, mas então o coronel pede desculpas e ele acaba ficando. Acontece que em uma determinada madrugada, o coronel acorda e vai acordar aos gritos o Procópio, né? E acaba acertando uma moringa na cabeça dele. E então se estabelece uma luta entre os dois e acidentalmente o nosso enfermeiro Procópio mata o coronel. Acontece que o Procópio ele tenta disfarçar todas as evidências e cenas do crime, que ele consegue, né? E volta para o Rio de Janeiro, onde ele recebe a notícia de que ele era o único herdeiro de todo o dinheiro do falecido. Ele fica com remorso, ele fica com peso na consciência e diz que vai doar tudo para a caridade. No entanto, ele acaba justificando seu crime com base nas opiniões alheias dos moradores da cidade e também após uma consulta com o médico. Então ele acaba acreditando, ele vai tendo a certeza de que na verdade a morte deste coronel era algo que não poderia ser evitado, né? E acaba esquecendo a promessa que ele fez de doar tudo para a caridade e acaba ficando com todo o dinheiro, então fazendo poucas ações de doações na sua vida. Nós temos uma crítica machadiana aqui dentro, então a justificação de atos ilícitos com base em falsos argumentos. Pano de fundo é uma crítica à religião, porque na verdade ele acaba ignorando todos os ensinamentos de teologia, já que ele era um estudante de teologia, né?
E tem um terceiro ponto aqui desta crítica, que os homens acabam escondendo seus lados obscuros atrás de uma religião, certo? Conto bem simples, linear, bem leve, bem fluido. Então aqui uma tirinha da história Enfermeiro. Nosso terceiro conto é a Missa do Galo. Bom, a Missa do Galo, na verdade, o tempo dela dura 1 hora cronológico porque ela é embasada numa lembrança do nosso personagem Nogueira, em uma vez em que ele estiver hospedado na casa de um casal, né? Ele era primo da primeira esposa do Menezes e ele foi acolhido porque ele precisava estudar. Então ele conhece a Dona Conceição e aí ele lembra disso, que ele deveria ir embora, mas que ele gostaria de assistir à Missa do Galo. Então ele combina com um amigo que no momento marcado eles iriam juntos. Acontece que durante essa espera ele está numa sala lendo Os Três Mosqueteiros e acontece uma conversa entre ele e a Dona Conceição, né? Então ele lembra disso que aconteceu. É apenas uma lembrança, é um conto todo psicológico. E nós temos aqui então o tema, que é uma suposta tentativa de sedução de um rapaz de 17 anos e uma mulher de 30, que é a Dona Conceição. É uma suposta tentativa, nada acontece. Dona Conceição é uma típica mulher da época do século XIX, voltada às prendas do lar e tutelada pelo marido, né, que atraía, todo mundo sabia, certo? E ele acabava alegando que ele ia ao teatro, mas na verdade, no momento em que ele dizia estar indo ao teatro, estava traindo a esposa. Dona Inácia, a mãe da Conceição, não gostava das atitudes do genro, tentava de tudo dissuadi-lo desse seu comportamento, mas em vão, e acabava fazendo vista grossa, e as escravas acabavam debochando, zombando dessa atitude, certo? Então aqui foi um flerte, uma paquera, certo? Então também um conto bem fluido, bem fácil, bem linear. Nosso próximo conto é A Noite de Almirante. Bom, o conto Noite de Almirante trata de Deolindo e Genoveva. Eles estavam muito apaixonados, fizeram uma jura de fidelidade e Deolindo vai para o mar. Quando ele volta 3 meses depois, ele descobre que a Deolinda, né, já não está mais com ele, está morando em outro lugar, já está morando com outro, né? E ele acaba murchando, ficando triste. E ele diz para Genoveva que vai se matar, mas a Genoveva não acredita na sua ameaça. Acontece que para ele não passar vergonha diante dos amigos dele, ele acaba apresentando-se no dia seguinte com ar de satisfação, de plenitude, de felicidade, transbordando alegria, dando a aparência, transparecendo que realmente tiveram uma noite de almirante, ou seja, colocou todo o jogo amoroso em dia, né? Então ele optou por aparentar e não permitir que a vergonha dele fosse exposta aos companheiros. Poxa, fui traído, fui trocado. Não, ele não transparece isso, certo? Qual é a crítica machadiana que nós temos aqui? Nós temos um conto leve, divertido. Machado toca de leve na temática do machismo e também na postura da mulher contemporânea. Ela disse, olha, não quero mais. Acabou, chega, eu já estou com outro. Nosso próximo conto, Uns Braços. Esse eu me lembro que eu comentei algo em aula com vocês. Nós temos aqui um rapaz de 15 anos, Inácio, né? O Inácio vai viver na casa de um casal do Borges e o Borges é casado com a Dona Severina, certo? Acontece é que esse rapaz se apaixona por Dona Severina, especialmente com os braços dela, que são muito brancos, muito lindos, ele se apaixona pelos braços. Acontece, né, que essa paixão dele é percebida, mas ele ainda é muito jovem e ela acaba dizendo que são apenas olhares. Acontece que um dia, em determinado domingo, o marido sai de casa e o rapaz está dormindo na rede. E a Dona Severina chega
se aproxima do rapaz e neste momento ele está sonhando com ela, está sonhando que ela vai dar um beijo nele. E no exato momento do sonho, a dona Severina beija este jovem rapaz, certo? Ela se arrepende do ato, ela passa a reprimir todo o contato com ele, certo? Ela fica com vergonha daquilo que fez. E após uma semana, o marido, Borges, vai dispensar esse rapaz sem nenhum sinal de braveza, de rudez, de agressividade, certo? Os anos se passam e Inácio nunca sentiu sensação igual àquela do beijo, do sonho, da realidade simultaneamente de novo. E ele jura que aquilo não passou de um sonho. Para ele, não passou de um sonho. Qual é a crítica que nós temos aqui dentro? O conto privilegia o cenário doméstico da família burguesa da segunda metade do século XIX. E este episódio, gente, trata do adultério feminino, mesmo que ele foi externado de uma forma sutil, de leve, ela apenas deu um beijo, né? A gente não sabe se foi com intenção ou sem intenção, mas houve um adultério feminino aqui para o século XIX. Nosso próximo conto é a teoria do medalhão, que na verdade nada mais é o ensinamento de um pai para o filho Janjão, que este filho deveria ter um ofício e que este ofício, sem esforço, lhe traria certas vantagens durante a vida. E que o mais importante é que o filho jamais deveria ser original e muito menos questionar qualquer coisa que já tivesse sido dita antes. Então, na verdade, aqui nós temos uma crítica para uma sociedade de aparências. Então, a teoria do medalhão nada mais é do que um manual de instruções para o filho, já que o pai não conseguiu alcançar aquilo que almejava, ele está passando todas as dicas, dando todas as orientações para que o filho alcance, vença na vida sem esforço nenhum. Bom, nosso próximo conto é o caso da vara. O caso da vara ele trata da educação pela agressão e também da troca de favores por interesses. Então nós temos dois personagens principais aqui, que é o Damião e assim a Rita. O Damião, ele deseja abandonar o seminário e foge para a casa da Sinhá Rita e pede ajuda para ela, que ela ajude a convencer o pai dele sobre a sua decisão de ser do seminário. A Sinhá Rita, toda noite, verificava se o trabalho das escravas estava pronto. Caso contrário, essas escravas teriam castigo, que seria a vara, né? Apanhavam de vara. Lucrécia, uma das escravas, se distrai durante o serviço e Damião fica em dúvida se entrega a vara para a Sinhá Rita castigar a escrava ou não. Quais são as dúvidas que ficam em aberto neste conto que Machado de Assis deixa para a reflexão do leitor? Primeiro, o Machado não revela se o Damião voltou ou não para o seminário, se o pai deu essa carta branca dele sair. E segundo, Machado de Assis não relata se Damião entrega a vara para Sinhá Rita. Isso também fica em aberto, certo? Então aqui é nítido que este conto trata especificamente da questão da escravidão e da conduta moral. Então aqui assim a Rita, as escravas e a vara aqui ao fundo. O espelho. Muito bem, meus queridos. O espelho é um conto que trata das profundas reflexões filosóficas, trata sobre a metafísica, sobre a alma humana. Então nós temos como personagem principal o senhor Jacobina, que é um homem provinciano, capitalista, instruído, inteligente, astuto, que normalmente não gostava muito de falar. No entanto, quando lhe deram a palavra em uma reunião, ele resolve falar, explanar sobre a sua teoria e sobre uma certa história de vida. Ele acaba contando uma história. Em resumo, ele diz que a defesa dele, a tese dele, é que o homem tem duas almas. Uma que olha para dentro, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Então, a alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação, enquanto a alma interior transmite a vida. Assim, as duas completam o ser. Então, este conto aborda principalmente a questão da identidade, da reestruturação e da personalidade conforme as circunstâncias apresentadas. Então, é um conto extremamente metafísico e que fala de alma humana. A crítica aqui
machadiana sobre este conto, tá? Machado revela que a alma exterior do ser humano é constituída pela imagem que os outros fazem do ser e pelos aspectos superficiais. E é bem mais valorizada que a alma interior, aquilo que o homem realmente é. Então, é aquele velho ditado, né? Aquilo que eu sou para os outros é muito mais importante do modo como eu de fato sou enquanto pessoa. E aí, pessoal, meus queridos, o último conto é Pai contra Mãe. E este conto eu não vou narrar porque eu já fiz a íntegra dele em aula para vocês em detalhes, certo? Mas ele está aqui, eu encontrei uma imagem muito significativa, tá? No primeiro quadro aqui nós temos o casal, né? Com dinheiro e tendo filho em casa, enquanto que no segundo quadro, na segunda imagem aqui, nós temos o filho morto, né, da escrava. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Estou com saudade de vocês. Beijo e até a próxima.